Olá você! Chama! Estamos estreando hoje Papo Aberto. Papo Aberto é o programa que vai trazer para vocês os assuntos do momento. Programa que também vai dar oportunidade para você sugerir qual assunto que você quer que seja debatido, quer que seja apresentado aqui nesse programa. Papo Aberto é o podcast, o videocast. Aquilo que você achar que deve ser, nós seremos. Meu nome é Adaedson Costa. Eu estarei apresentando. E já e agora, peço para você, aperte lá o sininho, dê sugestões dos assuntos que você quer que a gente converse aqui. E mais do que isso, nos acompanhe nas redes sociais. É importante, esse papo aberto é o papo de você que quer conhecer os assuntos da classe trabalhadora, os assuntos da classe política, os assuntos do momento, os assuntos sociais e os assuntos de interesse, que é internacional e os interesses também da região aqui da Baixada Santista. E hoje, no programa de estreia, nós não poderíamos pensar em uma pessoa mais importante para esse programa do que o Fábio Melo. Além de candidato a deputado federal nas últimas 2 eleições, ele também faz a militância, a defesa irrestrita da população e da classe trabalhadora aqui na região da Baixada Santista. Por esse motivo, o escolhido para estrear, já de antemão, agradeço a presença do meu querido Fábio Melo para a gente conversar um pouquinho sobre os assuntos que impactam não só na nossa vida enquanto trabalhador, mas também na nossa vida como integrante dessa sociedade tão diversa e tão polarizada. Então, Fábio Melo, me fala o seguinte, agradecer você de estar participando do primeiro programa Papo Aberto. É um programa que a gente quer levar vários assuntos de interesse para a população, assuntos de interesse nacionais, internacionais, mas você que atua não só na questão da classe trabalhadora, defendendo os direitos dos trabalhadores, não só da sua categoria, mas também da categoria da classe trabalhadora como um todo, mas também dos assuntos sociais. Eu vejo o trabalho que você faz e me agracio em conhecer que tem pessoas ainda que se preocupam com a sociedade como um todo. Fábio Melo, programa Papo Aberto, agradecendo assim a sua presença de estreia aqui. Se apresenta pra gente e já deixo aqui antemão. Tá fácil a vida política no país? Olha, Edson, primeiro eu queria agradecer, a oportunidade de estar estreando esse projeto, que eu tenho certeza que vai ser um grande sucesso, para a gente estar debatendo, conversando assuntos que dizem respeito ao cotidiano das pessoas, né? Principalmente em relação à vida do trabalho, né? Agora, em relação à política, não está fácil, né? A gente está vivendo um momento de transição muito importante no país, retomando de novo um governo que prima pela democracia, que tem o povo como o centro das atenções e estamos despertando de um pesadelo. Porém, infelizmente, né, como você bem falou, nós participamos do pleito eleitoral, nossa região, infelizmente, extremamente conservadora, uma região que tem um dos maiores polos petroquímicos do país, aqui em Cubatão, o maior porto da América Latina, e infelizmente nós não conseguimos eleger nenhum representante da classe operária no Congresso Nacional. Estamos amargando empresários, pessoas da velha política, né? E sem falar o velho conservadorismo representado pelo bolsonarismo, na pessoa da deputada Rosa Navalha, que eu cito, que, inclusive, é uma das favoráveis aí ao fim do Ministério Público, porque ela deu ela assinou, né, aquele absurdo da família real, né? Deputado, a gente vinha para cá comentando sobre o assunto, né, que existe hoje ainda uma onda e uma presença política conservadora, de direita, que não tem interesse pela população e que quer, sim, sequestrar os direitos dos trabalhadores. Mas nós aqui, mesmo não tendo sido eleito, estamos aqui na vanguarda, na defesa dos trabalhadores, fazendo o devido enfrentamento, agora com um pouco mais de otimismo, porque a correlação de força mudou,
e estamos aí diante de um governo diferente que tem o povo no centro das atenções. Perfeito, Fábio Melo. Fábio Melo que é coordenador do Sindipeto Litoral Paulista, que, como falei inicialmente, ele não só faz o trabalho para a categoria petroleira a qual ele representa. Ele faz um trabalho social aí junto às comunidades carentes, é muito importante a gente frisar isso. Agora, ontem, né, com a chegada do presidente Jair Bolsonaro, do ex-presidente Jair Bolsonaro, melhor dizendo, nós tivemos aí uma volta a essa polarização política, né? E aqui, sem a gente fazer melhor juízo ou juízo dessa disputa que está tendo, dessa polarização, eu gostaria de perguntar para você, e aí é sobre política, gostaria de perguntar para você, uma oposição forte ajuda o atual governo ou atrapalha? Mas quando eu falo oposição, no sentido de concepção de palavra mesmo, uma oposição responsável, uma oposição que cobra do atual governo, uma oposição que venha a acrescentar. Hoje a gente vê uma oposição, acho que ainda meia perdida, mas uma oposição forte. Não favorece o governo de situação? O que você entende sobre isso? Sei que é uma pergunta meio capciosa, meio difícil, mas não há gestão, não há política sem oposição, não há situação sem oposição. Gostaria de você falasse um pouquinho sobre isso. Nós estamos vivendo aí um momento atípico na nossa democracia e de anomalias, né? O que nós temos hoje são grupos de pessoas que se organizaram em torno de um projeto fascista, conservador, se aproveitando da boa-fé das pessoas, inclusive através da religião, fazendo com que muitas pessoas se enveredassem por esse caminho da política, iludindo a população, prometendo algo que ia entregar e, na verdade, não entregou. Porque se hoje o governo Bolsonaro, que se dizia um governo patriota, né, defensor das riquezas do país, ele não teria feito um projeto de entrega e de privatização como ele fez com a nossa querida Petrobras, a qual eu conheço muito bem, né? Ele simplesmente, além de ele não colocar o Brasil num patamar de exportador de derivados de combustível, concluindo seu parque de refino e tudo mais, ele fez o contrário. Além de não ampliar o nosso parque de refino, vendeu 3 refinarias, né? E aí, nesse quesito da oposição, a gente vê que existem pessoas que estão lá, que nem sabem por que estão lá no Congresso, simplesmente fazendo repetições e tentando fazer lacração de tudo, sem o menor preparo. Haja vista o show que o Flávio Dino deu quando ele foi inquirido para prestar esclarecimentos na comissão mista do Congresso Nacional, onde ele foi inquirido por várias coisas e saiu muito bem, e aproveitou como um republicano e um democrata, fazer daquela oportunidade, dando lição para essa pseudo-oposição, que não tem nenhum objetivo a não ser fazer lacrações para vídeos em redes sociais, sem o menor preparo. Então, eu vejo que hoje nós estamos muito mal de oposição, porque não está se debatendo um projeto de país nem soluções para a população brasileira, mas sim simplesmente essa polarização ideológica, onde não estamos ganhando nada com isso. Eu tenho certeza que a população está vendo tudo o que está acontecendo e, com certeza, o governo do presidente Lula vai ganhar muita força por conta que existe uma intenção de construção com todos, né? O governo Lula já fez isso no passado e agora ele vem se mostrando de novo, sinalizando isso. Um governo para todos, onde há o espaço para o empresário, há o espaço para o trabalhador, há o espaço para o investidor, todos vão ter voz, não simplesmente
um pequeno nicho onde a gente amargou aí por 4 anos um governo genocida, que não se preocupou com a população, que não investiu no SUS, que foi negacionista em relação à vacina e todos os outros malefeitos que esse país passou, mas infelizmente ainda tem eco no Congresso Nacional, haja vista aí o resultado das eleições. E aí é interessante ver, e é uma fala importante do Fábio Melo, porque enquanto dirigente sindical, enquanto sindicalista, ele falou uma coisa, se você captar a mensagem, ele falou o seguinte, é ter espaço para o trabalhador, tem espaço para o empresário, tem espaço para o investidor. Ele, como representante da categoria petroleira, e a gente está falando da Petrobras, que em 2022 foi a que mais pagou, foi recorde de distribuição de lucro, de pagamento de dividendos. Essa Petrobras, pelo que eu entendi na fala do Melo, ela tem que continuar a existir. Não é só a Petrobras para o trabalhador, não é só a Petrobras para o governo, mas também a Petrobras para você, acionista. A grande questão, aí é uma pergunta que eu faço aí para o Melo, que está aí envolvido na categoria petroleira, atuando perante a Petrobras, a maior empresa do país, e essa distribuição que teve, que se concretizou de mais de 200 bilhões de reais em 2022, ela é saudável para a Petrobras? Olha, eu agradeço aí a sua pergunta, e nós estamos vendo que a forma que a Petrobras estava sendo gerenciada nos últimos 6 anos, e a gente não pode esquecer da interferência do governo Temer, né, através do Pedro Parente, que impôs à população brasileira no auge da nossa cadeia produtiva do petróleo, né, produzindo na época já mais de 3 milhões de barris de petróleo por dia, impôs à população brasileira o PPI, a Política de Paridade de Importação. Né? Como se a gente não tivesse um poço de petróleo sequer, como se a gente não tivesse nenhuma refinaria. E estamos pagando o preço de importado. E com isso, né, a partir desse start, através do Michel Temer e do Pedro Parente, se colocou a Petrobras numa posição privilegiada, porque ela tem um mercado cativo, e praticando um preço de importado. E se ela não tem o custo da importação e impõe esse custo à população, logo se torna lucro. Então, quem pagou todos esses volumes, né, fabulosos que o mercado adora, né, foi a população brasileira, através de um preço de combustível do GLP caríssimo, gasolina, óleo diesel, haja visto que os caminhoneiros protestaram, e nós estivemos todo o tempo ao lado deles. E tem um outro agravante, Adalson. De 2016 para cá, a classe trabalhadora, os operários do sistema Petrobras, não somente os próprios, os petroleiros crachás verdes, não, todos os petroleiros sofreram muito com a política de transferência de renda. O que é essa transferência de renda? Menores salários, menores benefícios, né? Cada contrato que acabava, o terceirizado na mesma função, fazendo a mesma coisa, com o salário rebaixado. Nós temos números que são absurdos. O cara ganhava em 2015, em 2017 ele estava ganhando 60% do que ele ganhava. E isso foi uma transferência de renda, e isso afetou toda a nossa economia, né? Haja vista o que aconteceu em Cubatão, o que aconteceu nas cidades e no comércio onde a Petrobras estava presente. Tudo com o objetivo de atender o Deus Mercado. Agora, eu acredito que nós vamos estar num novo tempo, né? Porque não é para os acionistas não receberem dividendos nem os seus lucros, mas não ao ponto de comprometer o investimento da empresa, porque nesse período a empresa não tem não investiu nem 18 bilhões, né? E distribuiu fábulas de dividendos. Eu acho que foi a maior do planeta recentemente, comprometendo seus investimentos futuros, inclusive agora que nós temos aí um desafio da onda verde, né? Nós temos que mudar a matriz energética, e a Petrobras tem capacidade para isso, mas se ela só atende o Deus Mercado, não vai sobrar dinheiro
para fazer um investimento até para essa mudança de matriz energética. Então, na realidade, o que é que a gente precisa ter um equilíbrio, né? A Petrobras precisa lucrar, mas para lucrar não precisa explorar a população. A Petrobras, para ela servir a sociedade, ela tem que investir na mudança da matriz energética, porque o próprio governo, com essa dificuldade, com esse orçamento cada vez mais afetado pela dívida pública, tem pouco poder de investir. Então, a Petrobras seria uma ferramenta para investir nessa mudança da matriz energética. E isso só poderia se esse lucro fosse também revertido em investimento para essa mudança. Então, o que o Fábio Melo quis colocar aqui, que ele, como sindicalista, entende que os acionistas têm que ganhar também. Mas tem que haver um equilíbrio entre investimento, distribuição de dividendos e sociedade. E destinação social da Petrobras, inclusive que foi criada em lei para isso. E aí, Melo, aqui, apimentando mais a conversa, que tá bacana, tá legal. Você, vem para cá. Aperta lá, sininho, ajuda a gente. Né? Trocando em miúdo, chama, papo aberto. Nós, aqui, Fábio Melo, vou trazer mais um tema que eu acho importante, né, pelo que você representa aí para a sociedade, a tua luta contínua por melhores condições de trabalho. Eu que trabalhei aí já vendi biscoito na praia, já trabalhei no comércio, trabalho na indústria, autônomo, já tive empresa, enfim. Eu que rodei todos esses nichos aí para sustentar minha família. Esse dia eu estava lendo um material, e esse material me trouxe algumas lembranças. E da década de 90, que aquelas crianças no lixão, aquele monte de trabalho escravo em cavoaria, principalmente lá no agreste da Bahia e também no Nordeste, aquela exploração infantil que tinha. Se a gente olhar o país hoje, isso diminuiu bastante. Não tenho aqui informações para falar que acabou. Mas nesse interim, que eu acho que é um avanço no país, nossas crianças têm que ter direito de estudar, de educação, né? Principalmente saúde, de lazer, para a gente ter um futuro melhor. Esse eu acho que é o grande objetivo, nós hoje, protagonistas dessa sociedade que vivemos. Mas eu vi recentemente, né? As vinícolas ali no sul, trabalho análogo a escravo. Vi em outras regiões do país o Ministério Público, junto com o Ministério do Trabalho, atuando, pessoas, sabe, sem local para dormir. Um caso que eu achei absurdo, um senhor ali em Minas, no interior de Minas, que foi lá para trabalhar, ficou mais de 20 anos, morando num quartinho sujo, na colheita. Eu não vou lembrar qual era o trabalho que exercia, e não quero cometer esse erro, mas ele ficou trabalhando ali de subsistência, para um prato de comida e um local para dormir. E aí resgataram ele, a família agora está ajudando. E mais do que isso, né? Esse monte de relato desses casos no país, e um vereador lá no Sul totalmente sem empatia, vamos dizer assim, sendo bem educado, com essas situações, defendeu esse tipo de exploração, depois pediu desculpa, que não era aquele bem que ele queria falar. E aí, mais ainda, o nosso herdeiro da coroa, né, o deputado que descendente da família Orleans e Bragança, né, da família imperial que teve no Brasil, que até hoje vive do laudêmio lá de Petrópolis, né, uma parte do laudêmio de Petrópolis, esse pessoal que nunca precisou labutar, e por isso que eu dei o exemplo de que idade eu comecei a trabalhar. Isso era comum na minha época, né? E aí eu vejo um deputado com uma postura, uma facilidade de ir lá colocar um projeto de lei que acaba com a Justiça do Trabalho. Justiça do Trabalho que, desde a reforma trabalhista, reduziu em 70% as demandas, né? Isso prejudica muitos trabalhadores, por isso que esse
desde a reforma trabalhista, isso tem que ser pontuado, que desde a reforma trabalhista precarizou-se ainda mais o emprego. E eu sei que você, que é dirigente sindical, está antenado nisso. Como você vê eu vou te dizer, essa facilidade com que um deputado descendente da família imperial colocar um projeto para acabar com a Justiça do Trabalho, essa que já foi atacada lá na reforma trabalhista e que era o arcabouço, vamos se dizer, de tentar um equilíbrio entre o patrão, eu sempre brinco, né? Vamos brincar da lenda urbana hoje, vamos acabar com o sindicato, que o patrão vai melhorar a vida do trabalhador. Lenda urbana, era a mesma coisa de quando você tem praticamente a minha idade, quando a gente era criança, né? Não pode tomar manga com leite. Se comer manga, não pode tomar leite. Se tomar leite, não pode comer manga. Aí eu me lembro que quando eu tinha lá uns 13, 14 anos, eu fui levar uma namorada na lanchonete, a primeira namorada, só tinha aquele... E aí eu vi lá no menu da lanchonete, né? Manga batida com leite. Eu me senti a pessoa mais besta do mundo, né? A pessoa mais besta do mundo. Quando eu vi, né? Então eu me senti... Aqui não podia, como é que tá vendendo isso aí? E aí hoje o pessoal vende que se acabar com o sindicato, se acabar com a Justiça do Trabalho, se acabar com quem faz o contraponto com o patrão, vai melhorar a vida do trabalhador. Nisso tudo que está acontecendo, que é um avanço mesmo da precarização do trabalho. Como você acha que os trabalhadores o que os trabalhadores devem fazer e você, como representante desses trabalhadores, tem que atuar nesses casos, que é um avanço da precarização do trabalho no país? Na verdade, você abordou várias situações, né? Inclusive, a gente pode começar pela reforma trabalhista, que iludiu muitos trabalhadores, né? Iludiu... o nicho do momento era acabar com o imposto sindical. Não, então você tem que acabar com o imposto sindical porque quero ver os sindicatos resistirem sem o imposto sindical, né? A gente sabe que existem categorias, sindicatos, pessoas, políticos de todo tipo. E os sindicatos consolidados e fortes, que têm uma boa relação com os seus trabalhadores, sobreviveu a isso aí, né? Haja visto o nosso sindicato dos petroleiros, que é um sindicato consolidado, que a gente não vivia do imposto sindical e devolvíamos parte do imposto sindical que nos cabia, né? Nós devolvíamos o imposto sindical. Então, quer dizer, isso já não é uma verdade. E a grande mentira também, que foi ofertada, é que as coisas iam melhorar. Com a reforma trabalhista, ia ter mais emprego, né? Ia melhorar a negociação direta, né? O trabalhador negocia direto com o patrão, né? São raros os casos, quase nenhum, onde um trabalhador vai de tete a tete com o patrão para negociar. O cara vai usar a política do quer, não quer, bicho. Tem quem queira, né? E a gente já viu inúmeros casos dessa situação. Então a reforma trabalhista foi um grande engano à população, né? Só tirou direitos. E aí a gente vê que esse tipo de povo que aprovou a reforma trabalhista, né? Que também aprovou a reforma da Previdência, que não leva em consideração nenhuma as características dos trabalhadores e da função, né? Já visto um petroleiro com mais de 60 anos subir numa torre para dar uma olhada em algum instrumento ou alguma coisa desse tipo. Isso é humanamente possível, um estivador fazer uma lingada com mais de 60 anos. Quer dizer, o mercado não absorve mais e as pessoas estão condenadas a trabalhar até 65 anos de idade. Aí vem um cidadão desse que nunca pregou um prego num sabonete, né? Porque ele tem sangue azul, vive do laudêmio aqui, ó. O pessoal de Santos aqui sabe, né? Quem mora na praia paga o laudêmio, né? Pro SPU. E essa parte dessa grana vai para sustentar esses caras aí que nunca fizeram nada. Aí ele agora, no status de parlamentar, vem com esse absurdo, né? Para acabar uma ferramenta importante que ajuda na defesa dos direitos dos trabalhadores, que ajuda na fiscalização e, o pior de tudo, encontra eco e apoio, porque são inúmeros deputados que assinaram com ele esse documento, inclusive a Rosana Vale, que foi eleita aqui, a bonitinha, que surfou na onda bolsonarista e também assinou isso. Então, o que nós temos que fazer como os trabalhadores em relação a isso? Primeiramente, né,
dar respostas nas urnas quando chegar o devido momento. E segundo, nos organizarmos, né? Dizermos que nós não aceitamos isso. A Justiça do Trabalho, ela é necessária, o Ministério Público do Trabalho é necessário, porque existem algumas limitações aonde o sindicato não consegue avançar e precisa ter o fiel da balança para poder fazer o julgamento justo ou dar as devidas diretrizes. E se nós perdermos essa ferramenta, nós vamos estar aí condenados ao capital fazer esse tipo de exploração, como você mencionou. Porque o cara pode tudo. O cara pode tudo, inclusive usar uma tribuna, como foi o caso do vereador lá do Rio Grande do Sul, achando que aquilo é normal. O que mais os trabalhadores querem? Olha, os caras eles pensam como escravagistas, são saudosistas, né? Uma das coisas que a gente pode destacar, né, antes de passar a bola para você, é que uma das medidas que o governo Lula e Dilma deu foi a dignidade e a doméstica. Aqui em Santos, a gente sabe que tinha aqueles falsos moralistas e benfeitores que iam no interior, aqui em Registro, Miracatu, e pegavam uma menina para morar nas suas casas, mas eu estou dando educação. Mas, na verdade, o que elas estavam fazendo era explorar o trabalho infantil, porque todo o fazer da casa era de responsabilidade dessa criança que estava sendo ajudada por essa família. Então, é estrutural, Adaedson. Existe um grande problema naqueles mais abastados aqui na nossa sociedade que acham que pode explorar. E quando fazem esse tipo de benfeitoria, acham que estão fazendo grandes coisas, mas de forma hipócrita, porque, na verdade, estão tendo um proveito naquela ajuda daquela pessoa. E haja vista que existe eco e, infelizmente, nós testemunhamos esse triste episódio com uma pessoa que representa a sociedade usar o momento de fala para falar todas aquelas bobagens. Né? Então, eu vejo que sim, é hora da classe trabalhadora estar atenta, estar organizada e seguir o exemplo da nossa mais velha, que é a França, né? Que é a mãe do sindicalismo, a mãe dos movimentos sociais e que está em efervescência nos últimos tempos por conta de uma reforma parecida que nós sofremos aqui, que é a da Previdência. Valeu, Fábio Melo. Papo aberto. Mande sugestões. O que você quer que a gente discuta aqui? O que você quer que a gente converse aqui? Indique candidato, indique pessoas para estar aqui conosco, que nós vamos sim fazer um papo franco, aberto, para você. É um programa criado para você e um programa que você vai poder interagir conosco. Eu tenho muito que agradecer, vamos aí para os finalmente, ao Fábio Melo, que sempre está aí envolvido nas discussões políticas daqui da Baixada Santista, sempre está ajudando nos movimentos sociais e também fazendo ações sociais e também fazendo aquilo que é a defesa irrestrita do trabalhador através da categoria petroleira, através de outros instrumentos que tem de luta em defesa do trabalhador, da classe trabalhadora na Baixada Santista. E para finalizar, Fábio Melo, eu queria saber de você. Vivemos essa questão de polarização, né? Mas nessa polarização entre um ideal mais conservador, né, que acha que tem que ter mais emprego e menos direito, entre que tem que armar todo mundo, e o outro lado que o país, né, o governo, ele tem que ser ter mais distribuição de renda, dar mais liberdade, um governo que escuta as vozes da sociedade, não só as vozes predominantes, essa polarização que há. Você entende, né, que foi um avanço, mesmo ganhando apertado o PT, através do hoje presidente Lula, você entende que isso
é um alerta para os conservadores? Ou você entende que mesmo o governo do PT, que é um governo que no seu nascedouro era para defender a classe trabalhadora, ele se perdeu ao longo do caminho, ou ainda assim há uma esperança para que a gente tenha um equilíbrio de forças entre classe trabalhadora, empresários, sociedade civil e sociedade política? Olha, Edson, Desculpa a pergunta, eu sei que ela é complexa. É ampla pra chuchu, eu não sei se a gente tem tempo para tudo isso, mas... né? Mas a gente vai fazer o que der aqui. O que acontece é o seguinte, Edson. Infelizmente, a mentira, ela engana. E ela repetida várias vezes, ela se torna uma verdade, né? E o que aconteceu, essa atrocidade, né, que foi Bolsonaro no poder, veja bem, o pior parlamentar da história do Congresso Nacional se tornou presidente da República, né? E o pior de tudo, no seu primeiro momento, infelizmente, com discursos onde eu fico triste, mas teve eco na sociedade. Então, se houve algum erro dos governos anteriores, foi na questão da educação, na questão de ensinar a nossa história de forma adequada, sabe? Para não banalizar o que aconteceu, né, no passado. Tamanha isso que as pessoas ignoram, inclusive, o golpe de Estado, né, que aconteceu em 64. Quando o Bolsonaro, no impeachment da Dilma, faz a alusão ao torturador da Dilma, né, dá a impressão que o Raul Soares, que ficava atracado aqui, um navio de horror, de tortura, né, onde muitos sindicalistas foram perseguidos e foram torturados lá e mortos lá, é como se aquilo fosse uma escuna que fazia passeio entre Santos e Guarujá. E a forma como se tratou esse ponto, ao ponto de dizer que não houve, eles queriam apagar isso. O governo Bolsonaro queria apagar isso dos livros, né? Então, é um processo de ignorância e de mentira que a nossa população sofreu, além de encontrar eco em várias pessoas, do nosso meio, da nossa família, de quem a gente trabalha, né? Só que agora eu vejo com esperança, porque a maioria da população disse não a esse projeto, né? E agora o presidente Lula, porque ele é muito maior do que o PT, eu acho que nós temos que entender isso. Quando se fala, o governo do PT, não, é o governo do presidente Lula, porque ele foi o único que teve a oportunidade de fazer essa conciliação daqueles que realmente pensam num país melhor para estarem ao lado dele. Então, o PSOL, o PV, né, a Rede de Sustentabilidade, são vários pensadores, inclusive o próprio Alckmin sair do PSDB e vir para o PSB. Nós estamos num momento de construção. O lado bom da política, da franca discussão, do projeto, do contraditório, mas com um caminho para a economia, o teto de gastos que estão se discutindo agora. Nós vimos que o teto de gastos ele impedia qualquer situação agora, por exemplo, no momento que a gente passou pela pandemia, né? Então está se fazendo uma outra forma a várias mãos, porque o teto de gastos ficou provado. A gente protestou muito aqui, né? A gente foi contra a PEC 95, fizemos a nossa parte. Mas, infelizmente, isso foi aprovado, né? Que o governo ficou engessado e na pandemia não podia investir, né? Não podia... porque não tem um teto. Então, agora nós estamos no momento com toda a experiência do governo PT anteriormente, até pela interrupção do governo Dilma, fazer tudo da forma certa. E é nisso que eu acredito. Eu acredito que agora nós estamos aí na retomada. E muitos desses que estão do lado de lá, com certeza, vão começar a enxergar um país, de novo, olhando para frente, um país sem ódio, que não fomenta o armamento, que não fomenta a perseguição política, que não fomenta a homofobia, que não fomenta
a escravidão, né? Que fomenta, sim, a verdadeira liberdade de expressão, onde eu posso ter a minha religião e conviver bem com a sua, sem ser chamado de forma pejorativa, onde haja liberdade de culto, onde haja realmente a liberdade. Frase essa que o governo Bolsonaro se apropriou e, na verdade, o dia 8 de março está aí para dizer que eles não queriam liberdade nenhuma. Eles queriam simplesmente dar um novo golpe no país e entrar com um regime totalitário, né, apoiado por o Exército. Ainda bem que o presidente Lula usou de sabedoria, não fez o que eles quiseram e a gente hoje estamos em franca democracia. Então eu tenho muitas esperanças e eu tenho certeza que nós vamos conquistar outros corações, porque eu acredito que o governo Lula vai dar certo e nós vamos aí ter dias melhores para o Brasil. Papo aberto hoje com Fábio Melo. E aí eu vou pedir para você, aperta o sininho, chama o próximo entrevistado, que nós vamos tentar buscar ele para entrevistar aqui no programa Papo Aberto, que é um programa meu, seu, nosso, um programa da sociedade para discutir os mais diversos temas que nos afetam, os temas de curiosidades, temas políticos, os diversos temas necessários para a gente ter uma sociedade diversa. E o Papo Aberto é isso. Quero agradecer muito a presença do Fábio Melo, agradecer você que nos assistiu, e agradecer mais ainda se você nos ajudar com esse projeto. E de outros entrevistados vamos trazer aqui. Fábio Melo, vou deixar agora para as considerações finais. Eu, Adaedson Costa, no programa Papo Aberto. Agradecer muito a presença do Fábio Melo. Fábio Melo desejar, na sua empreitada de vida, de luta por uma sociedade mais igual, por uma sociedade digna para cada cidadão classe A, B, C, D. A dignidade, eu acho que é o objetivo, porque a dignidade traz felicidade. Né? A dignidade nos dá motivo para viver, esse motivo nos faz feliz, e essa sociedade que cada ser humano que passa aqui nesse curto espaço de tempo, né? Porque cada vida que passa aqui é um curto espaço de tempo, se a gente usar aí a comparação cronológica da astronomia, né? Então, cada vida é muito pequena, o seu tempo, e se a gente otimizar esse tempo com ações, atitudes e, principalmente, luta para que cada cidadão desse planeta tenha uma vida digna e feliz, eu acho que no futuro a gente vai ter um planeta melhor para todos. Então, Melo, agradecer em nome do Papo Aberto a sua presença. Está com você aí para as considerações finais. Eu que agradeço, Adaedson, a honra de estar estreando, né? Espero que vocês gostem, cliquem no sininho e compartilhem aí a nossa conversa, que foi muito boa, muito produtiva. E aí, finalizando dizendo que, sim, nós temos otimismo com o governo Lula, mas se ele vacilar, né, se não estiver fazendo o que a gente espera, com certeza nós vamos estar mobilizando os trabalhadores na RPBC, na UTGCA, nas plataformas, aonde for, para que realmente ele possa estar atendendo aí os nossos anseios, porque as expectativas são muito grandes e nós vamos estar fazendo esse papel. Então, eu quero aqui agradecer aí essa oportunidade de estar estreando o programa, né? Opa. Parabéns, a gente está meio assim ainda, merecido. Estreando o programa e que estou à disposição. Quem quiser saber mais do Fábio Melo é só procurar nas redes sociais, Fábio Melo Petroleiro. E a gente está aí para tirar todas as dúvidas e até uma próxima oportunidade, Adaedson. Opa, com certeza. As conversas que temos aqui, muitas vezes nós vamos chamar o Fábio Melo, porque, obviamente, ele atua na parte política, na questão dos direitos dos trabalhadores, mas também nas comunidades, ajudando as comunidades. Papo Aberto, Adaedson Costa, agradecer você. Críticas são bem-vindas. Onde a gente pode melhorar? Sugestões são bem-vindas, que nós vamos estudar a melhor forma de implantar. Mas o mais importante, o programa Papo Aberto, para mim, para você, para todos nós.